Oi, 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 pessoal! Hoje vamos falar de uma das demografias mais amadas da cultura japonesa, o mangá shoujo. E se você já se apaixonou por uma história cheia de romance, amizade e momentos inesquecíveis, esse vídeo é pra você. E mesmo que você nunca tenha lido um mangá shoujo, aposto que já ouviu falar de títulos como Fruits Basket, Sailor Moon e suas adaptações, ou até mesmo ficou sabendo daquele tal famoso aesthetic shoujo que estão falando ultimamente. Então, vamos entender um pouquinho o que é shoujo, sua história, por que ele foi tão especial e influenciou uma geração inteirinha. O que é o shoujo? E vamos começar com a definição do termo. E de primeira instância, quero ressaltar algumas coisas. Shoujo não é um gênero, é uma demografia. E o que demografia se refere? Se refere ao público-alvo de uma revista. Então, o que isso quer dizer? Não sei se vocês sabem, mas tradicionalmente os mangás são publicados em magazines, revistas. Então, isso se trata do público-alvo. E é comum achar que se trata do gênero da obra, um erro muito comum. Então é errado a gente achar que shoujo são apenas histórias de romance. Por exemplo, tem histórias de romance como Your Lie in April, que não é um shoujo. Em outra instância, por exemplo, o spin-off de Attack on Titan, do Levi Arkeman, não é um shounen, é um shoujo. Vai entender, certo? Então, o que se configura como uma demografia shoujo? Bem, shoujo significa garota em japonês. Então, os mangás dessa demografia são destinados ao público feminino abaixo de 18 anos. E há uma grande variedade de revistas shoujos, e algumas destinadas até para o público mais jovem e focadas nos adolescentes, por exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre as principais características dessa demografia? Mas vale lembrar, nem todo shoujo segue o mesmo estilo. Então, assim, vamos falar assim sobre os clichês mais comuns em mangás shoujo. O principal deles é o foco nas emoções. Gente, é muito comum a gente focar nas emoções, principalmente das coisas do dia a dia. Então, assim, não é a vida muito corrida, não, é uma vida normalmente mais comum. Um slice of life e etc. A presença de romance é muito comum. E de amizade também. Então, focar nessas relações e focar também num autoconhecimento é muito característico de mangá shoujo. Além dos traços bem mais delicados do que, por exemplo, um shonen, que é mais luta e tal. Esse não. Mesmo podendo ter luta, normalmente os traços são mais delicados. Normalmente, trata de protagonistas femininas e em idade escolar, mas isso não vale para todos, principalmente que a gente vai falar mais um pouquinho para frente. E homens normalmente são de fato tratados diferentes de outras demografias. Aqui os homens eles são sensíveis como as mulheres, eles podem ser mais delicados, eles não precisam se mostrar maduros e masculinos o tempo todo. E assim, o coração do shoujo tá ligado nas emoções, as histórias falam o coração de uma maneira muito única. Então, assim, até de dramas familiares, aventuras mágicas, é muito, muito bom. Ah, e tem um porém. A gente sempre sabe que o gênero de romance traz uma variedade muito grande. Então, no gênero shoujo, a gente pode encontrar vários boys love, yaois, e vários girls love, yuris. Então, a gente traz esses gêneros também pro shoujo, e porque eles são mais presentes no shoujo do que nos shounens. Enfim, juntando tudo isso, a gente pode ver que podemos ter romances de príncipes encantados, mas também podemos ter personagens que vêm para desafiar os papéis de gênero, sexualidade e desafiar a própria sociedade japonesa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a origem dos mangás shoujo. Saiba que os mangás shoujo foram e ainda são importantes para o desenvolvimento de toda uma sociedade. Bem, a origem do mangá shoujo acredita-se foi lá pelo século XX, mas não temos tantos relatos sobre isso. Mas sabemos que as primeiras histórias para mulheres eram de autoria masculina, ou seja, elas eram muito comum que trouxessem pontos de vista patriarcal, como uma mulher deveria se portar, como a mulher deveria se tornar, um reflexo da sociedade da época, as quais as mulheres deveriam crescer, se tornar mães, dona do lar, enfim. No final da Segunda Guerra Mundial, o aumento das publicações e até um boom na economia
Algumas mulheres tiveram a grande oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, e na maioria das vezes usando pseudônimos, nomes que não eram os dela, para ingressarem e não serem reconhecidas. E as coisas começaram a mudar. Antes, elas se sentiam oprimidas pelo patriarcado e se rebelaram de diversas formas e principalmente pela forma de páginas. Um excelente exemplo de autoras é o grupo do ano 24. São autoras como Ryoki Ikeda, Takemiya Keiko, Moto Ayajo. Então, essas autoras, sim, elas desafiaram tabus das normas da sociedade repetidamente com seus trabalhos, dando voz às mulheres e influenciando suas leitoras com histórias maduras às vezes até demais e muito profundas. E o shoujo passou a ser casa de mudanças. Autoras começaram a questionar os papéis de gênero na sociedade e as definições do que era ser mulher, estimulando que as mulheres entrassem no mercado e trabalhassem pelos seus sonhos. Foi também nos shoujos os primeiros personagens homossexuais apareceram, realmente escandalizando a época. E também as primeiras mulheres independentes que eram protagonistas e que viver pela família à custa dos seus sonhos não era a prioridade mais. Foi assim que então o shounen aí e o shoujo aí surgiram, discutindo sexualidade, crossdressing, desconstrução de padrões de gêneros. Além disso, elas se diversificaram. Além, claro, dos shoujos, elas também começaram a produzir joseis, que são para mulheres mais velhas, e o shounen. O shounen, que era um gênero antes propriamente dito masculino. E a gente conhece várias autoras hoje em dia, como a autora de Kimetsu no Yaiba, que desenha shounens. Agora, além do entretenimento, a gente sabe que foi uma revolução que mudou uma geração inteira. E atualmente até se tornou a separação de gênero uma coisa ultrapassada, já que as mulheres representam uma grande porcentagem de leitores, tanto de shoujos, mas também de shounens e seinens. Agora, vamos para a parte boa, né? Recomendações e exemplos. Bem, eu vou dar uns exemplos aqui de shoujos clássicos que eu gosto. E um dos principais foi até de uma autora que eu citei aqui com vocês, que é da Ryoki Ikeda, Rosa de Versalhes ou Lady Oscar. Que é um drama que conta sobre... É um drama histórico que conta sobre a França no período de Revolução Francesa. Muito bom. Outro tem também o Tena, que também desafia as coisas da época. Também eu vou citar um que é do meu coração, que chama Candy Candy. Tem um mangá pra gente ler, que é muito mais fácil de achar. E agora dos modernos, temos vários. Temos Ouran Rush Club, Maid-sama, nossa, Kimi no Toki. Tem vários que são muito famosos hoje em dia, mas que também são muito bons. E se você quiser algum BL, alguma coisa assim, eu de Rebelde eu tenho só a recomendação de Cherry Magic. E se você quiser um BL clássico de uma das autoras até que eu citei aqui, tem um BL chamado The Heart of Thomas, O Coração de Thomas. Vale muito a pena. É triste, mas vale. Enfim, se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o like. E se você quiser de algum que a gente fale de mais algum outro gênero, se inscreva e comente aí, por favor, que eu vou trazer de outros gêneros. E beijão, gente. Amo vocês.